interessante percebermos como algumas coisas se encaixam com a nossa realidade. O texto que nós lemos, o contexto fala a respeito da crucificação de Jesus. Isso está acontecendo numa sexta-feira, quando numa quinta-feira Jesus havia sido preso, julgado injustamente, sem uma causa aparente da sua acusação, porque tudo o que disseram a respeito de Jesus, nenhuma coisa tinha a ver com realidade. Eles pensavam que estavam fazendo um trabalho deles, mas estavam fazendo um trabalho para Deus, porque Jesus nasceu para morrer. Amém? E é interessante que Jesus estava sendo levado de um lugar para o outro. Judas foi suicidar-se, Pilatos recebe Jesus, mas antes de Pilatos receber Jesus, Jesus passa na mão do sinédrio, do sumo sacerdote, e quando Jesus sai de lá, vai para Pilatos, depois Pilatos lhe manda para Caifás, e havia esse jogo com Jesus, que estavam fazendo Jesus igual uma bola de basquete, porque todos que pegavam para julgar Jesus, eles não encontravam nenhuma culpa aparente em Jesus. Por isso, quando chega em Pilatos, Pilatos olha para Jesus, analisa Jesus, escuta as acusações contra Jesus, e o próprio Pilatos, no versículo 24, me dá, por favor, Adalberto, no versículo 24, o próprio Pilatos chama Jesus de justo. Ele diz assim: e então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Então Pilatos, ele está sofrendo pressão. Ele está diante de dois prisioneiros. Um se chama Cristo e o outro se chama Barrabás. Eu estava lendo o livro Personagens ao Redor da Cruz, e lá o autor sugere que Barrabás provavelmente se chamava Jesus também. Por isso Pilatos, quando vai falar de Jesus, ele vai dizer: o que farei de Jesus, no versículo 22, chamado Cristo, porque provavelmente Barrabás também chamava Jesus Barrabás. E não se espante, porque o nome Jesus em Jerusalém era um nome muito comum, porque o nome Yoshua, que é Josué, era um nome comum. Então Jesus tinha mais outro Jesus lá em Atos, que era chamado de Bar Jesus, né? Se você já leu em Atos, já se deparou com esse nome, Bar Jesus. Então Pilatos está diante de Jesus, o Cristo está diante também de Barrabás, que provavelmente se chamava Jesus. Agora Pilatos, ele vai apresentá-los à multidão, e como era costume na festa, ele faz essa questão: quem vocês querem que eu vos solte? Porque na cabeça de Pilatos estava implícito que a multidão escolheria Barrabás, que todo mundo sabia que ele era um ladrão, que ele era um amotinador, que ele era um assassino. Mas para surpresa de Pilatos, a multidão, incitada pelo sinédrio, pelos sacerdotes, eles escolheram a quem? A Jesus. Eles disseram: crucifica Cristo e nos deia Barrabás. Hoje o mundo, de igual forma, o mundo escolhe os corruptos, o mundo ama aqueles que têm uma identidade duvidosa, os que são estrelas, os que são fenômenos, os que estão gerando muitos seguidores nas redes sociais, pelas músicas que cantam, pelos filmes que produzem, pelas novelas que fazem. São pessoas que não têm testemunho alguns. Se você olhar quem é o homem ou o rapaz que a multidão segue, você vai perceber o que esse cara fez para ter tantos fãs assim. É só um cara brecar para trás, virar o rei e ter um monte de fãs. É só um rapaz brincar com guitarra, virar o rei da guitarra e tem muitos adeptos. E olhamos para essas pessoas que estão sendo seguidas por conta das mazelas que eles têm cometido. Por isso as pessoas preferem até hoje ainda a Barrabás do que a Cristo. Jesus foi rejeitado para ser solto e foi condenado para ser morto, e Barrabás foi aceite e foi liberto para ser livre. Mas eles
fizeram uma escolha inconsciente, mas todo o plano de Deus estava acontecendo até dentro da escolha errônea dele. Deus estava escrevendo certo. Depois que Pilatos se percebe que ele está com Barrabás, e ele fica com Jesus, e a multidão entrega Jesus para ser morto por Pilato. Pilato faz a pergunta: o que farei de Jesus chamado o Cristo? É uma pergunta que já fez 2000 anos. É uma pergunta que no passado talvez não tinha muito significado para muitos, mas para nós hoje essa pergunta ainda tem um poder. Essa pergunta ainda tem um efeito. Essa pergunta sobre o que faremos a respeito de Jesus. O que faremos a respeito desse Cristo que morreu por nós, ressuscitou, deu a sua vida ao nosso favor e agora mesmo está no coração de alguns e assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A pergunta de Pilatos ainda tem uma importância histórica, tem uma importância bíblica e tem uma importância espiritual. Essa é a pergunta que nós precisaremos responder todos os dias. O que estamos fazendo de Jesus? O que estamos fazendo com Jesus chamado Cristo? Pilatos faz essa pergunta e ele reage à pergunta que ele fez. Nós vemos aqui que Pilatos, ele lava as mãos em detrimento da questão de que eu não serei culpado do sangue desse justo. É a atitude que muitas pessoas vêm tomando a respeito de Jesus. Todos nós já ouvimos falar de Jesus, mas nem todos se posicionam a respeito de Jesus. Amados, tem aí um profeta falso, e eu falo falso porque eu tenho a certeza que com Filipe ele aparece e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, pastor Tony, eu sou a vida, tentando substituir a Cristo, porque hoje Jesus tem muitos substitutos. Muitas pessoas hoje querem ser Jesus, mas há 2000 anos atrás, diante de Pilatos, ninguém queria ser Jesus. Diante dos soldados romanos, ninguém queria ser Jesus. Diante dos apedrejamentos, dos cuspes no rosto, diante das acusações, diante do madeiro que estava para ser colocado diante de Jesus, ninguém queria ser Jesus. Nem Pedro queria ser Jesus. Por isso, por três vezes Pedro nega Jesus. Por isso ele olha para Jesus quando disseram: você andou com ele. Pedro começa a rogar praga. Pedro começa a amaldiçoar. Pedro que disse que nunca havia andado com Jesus. Então que essa questão, ela está sendo feita hoje para você. O que estás fazendo a respeito de Jesus chamado Cristo? Eu amo quando C.S. Lewis fala a respeito dessa questão. Lewis diz que acerca de Jesus nós só temos 3 opções. A primeira, achar que Jesus era um fanático que acreditava ser o que ele nunca foi. Você pode olhar para Jesus como um fanático que acreditava ser Deus quando ele não passava de um homem, que acreditava ser Deus quando ele não passava de um ser limitado. Ou Lewis também diz que acerca de Jesus nós podemos olhar para ele como um louco que pregava o que nunca foi, que pregava uma mensagem que ele não era, porque Jesus dizia que era Deus. Jesus dizia que ele e o Pai são um. Jesus dizia que ele não é deste mundo, ele veio do Pai. Imagina um homem dizendo que veio do céu, mas tem matéria. Então você pode olhar para Jesus como um qualquer, um louco que está dizendo algo que ele nunca foi. A terceira opção que Lewis vai dizer, C.S. Lewis diz que Jesus, ele era Deus. E se Jesus é Deus, nós só temos uma opção: ou olhar para ele com adoração, ou olhar para ele com desprezo. Se Jesus é Deus, você precisa agir acerca de Jesus. Se Jesus é Deus, o teu estilo de vida precisa ser vivido com base na palavra dele. O seu estilo de vida deve ser guiado com base no propósito dele. Se alguém está aqui vivo, diz amém. Então, se Jesus é Deus, por que não adorá-lo? Se Jesus é Deus, por que não acreditar nele? Se Jesus é Deus, por que não se submeter ao seu preceito? Se Jesus é Deus, por que não devemos olhar para ele como Yeshua e Amashia, aquele que veio, viveu, morreu e ressuscitou
ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Se Jesus é Deus, por que nós não nos posicionamos a respeito do pecado? E a pergunta de Pilatos é o tema da minha mensagem hoje. O que farei de Jesus chamado o Cristo? Olha para o irmão que está ao seu lado assim, para não espantá-lo. Diz assim: o que estás fazendo acerca de Jesus? Está muito mole, é muita gente para pouco barulho. Vai falar para ele: o que estás fazendo de Jesus? Não, fala o que estás fazendo acerca de Jesus. Não, irmão, você tem que lhe assustar, sabe? Com convicção, porque uns estão muito relaxados acerca de Jesus. Acenda os teus olhos e fala assim: o que estás fazendo a respeito de Jesus? Isso, assim tipo chique mesmo, tá vendo? O que estás fazendo acerca de Jesus? Isso é uma pergunta que não quer se calar. Porque se você entra nas redes sociais, todo mundo hoje é crente, verdade ou mentira? Todo mundo hoje posta texto bíblico. Mas a questão não é o texto que eu posto, é o que eu estou fazendo a respeito de Jesus. É o que eu estou fazendo a respeito de Jesus chamado o Cristo. Por isso a questão de Pilatos é: se vocês me deixam ficar com esse Cristo e me deixam libertar Barrabás, que é o ladrão, que é o assassino, que é o condenado, e esse Jesus que está aqui do meu lado, o que eu vou fazer com ele? A multidão olha para Barrabás ou para Pilatos e diz assim: o quê? Crucifica-o. Mata esse Jesus aí, porque nós não queremos nada com esse Jesus. Até hoje Jesus está sendo morto no coração de alguns. Até hoje Jesus está sendo morto através de atitudes de alguns que se dizem cristãos e não são. Porque, amado, meu relacionamento com Jesus me leva a tomar decisões sérias. Por isso a questão é: o que farei de Jesus chamado Cristo? Qual deve ser o meu posicionamento sobre esse Jesus que foi rejeitado no passado, sobre esse Jesus que foi crucificado por minha causa? Ou seja, qual deve ser o nosso posicionamento a respeito de Jesus? Por isso a pergunta de Pilatos é: o que farei de Jesus? E a minha pergunta para a igreja hoje é: o que estamos fazendo com Jesus? Para alguns profetas, pastor Tony, Jesus virou mercadoria. Jesus está sendo vendido. Os Judas ainda estão vivos hoje, que vendem Jesus nos congressos, vendem Jesus nas campanhas. O que é que Pilatos fez a respeito de Jesus? Como Pilatos respondeu à pergunta que ele fez? Primeira resposta de Pilatos a respeito do que farei de Jesus: primeiro, libertou Barrabás, libertou o ladrão. Segundo, Pilatos mandou açoitar Jesus. Pegam ele, põe no tronco, batem nele. Veja aqui o versículo de número 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quem entregou? Jesus. Pilatos, a respeito da pergunta que ele faz, qual é a resposta? Primeiro, solta Barrabás. Segundo, lava as mãos para dizer: Jesus não tem nada a ver comigo. Terceiro, manda Jesus apanhar no tronco. E quarto, Pilatos diz: pode crucificar. Isso parece ato simples, mas é tudo que muitos têm feito. Muitas pessoas a respeito dessa pergunta têm reagido como quem? Como Pilatos. Eles dizem que Jesus não é minha responsabilidade. Não
é minha responsabilidade falar de Jesus para o perdido. Não é minha responsabilidade ser exemplo só no trabalho. Isso é coisa do pastor, isso é coisa de irmão que é fanático. Eu sou um crente moderno, mas também mundano. Porque, amado, a respeito de Jesus, ou você abraça, ou você manda açoitá-lo. Ou você o aceita, ou você lava as mãos dizendo que eu não tenho nada com esse Cristo. Por isso essa questão de Pilatos, precisamos refletir, amado. Cristianismo não é a religião do oba-oba. É de decisão, é de se assumir. Amado, se eu aceito a Jesus, eu preciso assumi-lo até diante de Pilatos. Pilatos, ele nega Jesus. Ele está dizendo para a multidão: oi, ele não, o sangue desse justo não vai ser requerido de mim. Quantas pessoas, eles não estão a dizer que, olha, eu sou crente, mas ninguém me cobra porque eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não estou diretamente na igreja. Não precisa. A minha atitude mostra que eu estou abraçando Jesus ou que eu estou rejeitando a quem? Jesus. Por isso, a primeira atitude, Pilatos. O que ele fez a respeito dessa pergunta? Crucificou, mandou bater, mandou matar Jesus, lavou as mãos e disse: eu não tenho nenhuma responsabilidade a respeito disso. Como é que Pedro respondeu a essa pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Primeira coisa que Pedro faz: Pedro segue Jesus de longe. Pedro olha para Jesus e fica longe. Volta no versículo 26. Capítulo 26. Versículo 58. Olha o que é que Pedro vai fazer a respeito de Jesus. 26, 58. Já está aí? 26, filho. E Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. O fim de quem? Jesus. Quem era Pedro, irmãos? Discípulo. Quem era Pedro? Aquele que conviveu com Jesus 3 anos e meio. Quem era Pedro? Aquele que andou sobre as águas. Quem era Pedro? Aquele que na multiplicação de pães e peixe, ele ajudou na distribuição. Quem era Pedro? Que dias atrás ele falou para Jesus: nunca te negarei, nunca te deixarei, se preciso for, morrerei no teu lugar. Pedro é aquele tipo de irmão que quando o culto está gostoso, faz promessas. Mas quando as provações vêm, quando as dificuldades começam a vir, quando as coisas não acontecem como ele planejou, sabe o que ele faz? Ele nega o compromisso, ele quebra a aliança, ele quebra o pacto. Pedro falou para Jesus: Senhor, se for necessário morrer contigo, eu também o quê? Morrerei. Mas Jesus falou: Pedrão, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo canta 3 vezes, você vai dizer que eu não conheço esse Jesus, eu nunca andei com ele, eu nunca falei com ele. E o mesmo Pedro, ele roga praga quando as pessoas dizem: você andou com Jesus. Agora o Pedro que andava lado a lado com Jesus, segundo o versículo, a Bíblia está dizendo que Pedro seguiu Jesus da onde? De longe. Você sabe aquele teu amigo que sempre andou contigo? Depois que as coisas começam a complicar na tua vida, ele se sente que não precisa mais estar perto de você. Agora ele está seguindo você de longe. Pensa na dor de Jesus, ele amarrado naquele tronco, sem camisa, tronco nu, porque nenhum soldado tinha opção, nenhum polícia trata bem bandido, e Jesus estava sendo tratado como um bandido, levava bicos, soco no rosto, e ele estava lá, e Pedro estava sentado aonde, irmãos? Entre os criados, fazendo o quê? Aquecendo fogo. Jesus está morrendo
sem camisa, sem roupa, passando frio. Mas Pedro está sentado entre os criados. Passa o versículo 59. Pedro está sentado entre os criados. Pedro está lá no maior conforto. Ora, os principais sacerdotes e anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Passa. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Passa. Tudo que está condenado aqui Jesus, falsa testemunha. E disseram, este diz, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Na cabeça dele estava, Jesus destruiria o templo de Salomão. Em 3 dias ele ia construir outro, um templo que Salomão levou 7 anos para construir. Porque eles não entenderam a revelação de Cristo. Jesus estava a dizer, o meu corpo vai ser morto. 3 dias depois vai ser levantado. Esse templo aqui vai ser destruído. Vocês vão destruir. Mas depois de 3 dias ele vai se reerguer. É o que aconteceu. Jesus morreu. No 3º dia ele ressuscitou. Ele nem estava falando do templo de Salomão. Eles eram tão religiosos que defendiam o templo, mas estavam nem aí com a pessoa de Jesus. Passa. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe, não respondes coisa alguma aos que estes te dispõem contra ti. Verso 50, vai, passa. Jesus, porém, guardava em silêncio. E respondendo o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Passa. Olha ele confessando aqui. Disse-lhe Jesus, tu o dizes. Eu não estou dizendo que eu sou o Cristo, mas você mesmo está dizendo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amado, precisamos perceber, eles estão a crucificar Jesus, mas eles estão com dúvidas. É ele ou não é ele? Aquecendo fogo. Porque por enquanto alguns sofrem, outros se aquecem. Por enquanto alguns sofrem, outros ficam lá no conforto. Por enquanto... Obrigado, pastor Tony. Por enquanto alguns sofrem, outros estão lá no maior relaxo. Era a hora que Pedro ia dizer, Senhor, eu prometi que morreria por ti, contigo. Estou aqui do teu lado. Mas naquela hora, Pedro disse, não conheço. E veio uma moça, disse, eu tive com ele. A Bíblia diz que Pedro começou a praguejar. Não só negou, praguejou. Vocês estão a entender como é que nós estamos a reagir a essa pergunta hoje? Amado, nosso cristianismo está muito fraco. É um cristianismo que é feito pela cabeça das pessoas. Amado, essas pessoas aqui estavam a acusar Jesus. Nenhuma acusação a respeito de Jesus que eles disseram era verdade. A Bíblia está a dizer que todas as acusações eram falsas. Mas é nós que acreditamos tudo que o Capingano diz, tudo que ele falou, nós botamos total crédito. Tudo que ele falou, parece que perdemos a capacidade de analisar. Amém? Amado, quando você escuta algo, você tem algumas opções. Primeiro, ouvir o problema, analisar o problema e tomar uma decisão a respeito do que você ouviu. Você decide se crê ou se não crê. Só que estão a nos fazer crer sem reflexão. Amado, analisa tudo que está passando na televisão. Não pensa só naquela igreja, pensa na igreja. Amanhã, se ele quiser fazer com qualquer igreja, quem vai lhe impedir? Não, me fala, quem vai lhe impedir? Se nós aprovamos com aquela, por se ele fizer com a visão, se ele fizer com a IESA, se ele fizer com qualquer outra, quem vai lhe impedir? Porque nós os crentes que estamos aplaudindo, amado, vocês não sabem que estão fazendo o trabalho do diabo. O pastor defende, eu não defendo teologia, eu sei que a teologia dele, nem sei se eles têm teologia, nem sei. Mas eu quero dizer para você, em vez de você se posicionar, vai orar. Em vez de você querer tomar partido nisso, vai orar. Quem está a prender Jesus? O sumo sacerdote. Quem matou Jesus? Os religiosos. Não são só
soldados, é a igreja do passado que matou Jesus, que entregou Jesus. Foi Judas, entregou na igreja. Porque nós pensamos que o sumo sacerdote era polícia, não. Era sacerdote do templo de Salomão. E eles ainda falavam em nome do Deus vivo. Eles matavam em nome do Deus vivo. Paulo perseguiu a igreja em nome do Deus vivo. A igreja romana matou os reformadores em nome do Deus vivo. Amado, nós estamos matando em nome de Deus. Estamos perseguindo usando a Deus. É uma perseguição gospel. É um assassinato gospel. Eu repito o que eu falei aqui no primeiro culto. O fato de que aquela igreja tem muitos defeitos não significa que a tua igreja que não apareceu na televisão é certa. Só tem pecados diferentes dos daquela. Então para de acusar os outros. Vai apagar aquela publicação que não te compete. Vai orar. Você não ora, está aí, é juiz da igreja desde quando? Nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo de Jesus o Cristo. Amado, deixa eu lhe dar aqui um dado bíblico. Alguém já leu a parábola do trigo e o joio? O que Jesus falou a respeito de separar o trigo do joio? Não é cabingano que separa trigo do joio, é anjo. Não é homem que separa o trigo do joio, é Deus. Falta Bíblia em nós. Porque, amado, nós temos que entender, querido, que nós não somos os responsáveis pela crucificação de Cristo. Por isso não devemos agir sobre circunstância alguma como Pedro. Por isso a pergunta é: o que estamos fazendo com Jesus? Porque Jesus falou que quando você separa o trigo do joio, você pode arrancar o trigo de forma prematura. E tem muita gente que está dizendo: é por isso eu não vou na igreja, é por isso igreja é negócio, é por isso igreja é aquilo. Sabe por quê? Porque estão a arrancar o trigo da forma errada. Eu não sei arrancar trigo, eu não sei arrancar joio. Essa é missão de Deus. Amado, Jesus falou: deixa os dois crescer junto. Quando chegar o tempo da ceifa, fala para o irmão que está ao seu lado: o tempo da ceifa. E ainda não é o tempo da ceifa. Quando chegar o tempo, amado, eu gosto do tempo, porque o tempo tudo prova. Até o diabo, para ser diabo, precisa de tempo. Os falsos profetas precisam de tempo. Todos que estão emocionados hoje aí, amado, o tempo resolve. Amado, o tempo acaba com as nossas emoções, porque o tempo é o maior professor da história. Em Atos Doutor Gamaliel, ele falou: irmãos, vocês que estão aqui hoje nesse sinédrio, nessa reunião, perseguindo essa seita dos cristãos, porque o cristianismo, quando surgiu como seita. Por isso eu não me dou quando passo aqui em Benguela, alguém fala da seita, pastor daquela seita. Se você soubesse o que é seita, nunca ouviria falar de Jesus aqui. Amados, estão na reunião? Gamaliel disse: me dá uma palavra, por favor. Estamos a perseguir tanto esses caras. Já mataram Jesus deles. Se essa obra aqui é de Deus, o que é que vai acontecer? Não vai parar. Porventura vocês não estão a lutar contra Deus? Porque já vieram muitos, juntaram multidão, fizeram grandes movimentos. Hoje estão aonde? Desapareceram. Eles mesmos vêm com força, eles mesmos se desvanecem. Já apareceram muitos que inventaram coisas. No Lubango o ministério era uma febre grande, febre. Hoje você vai lá, tudo em silêncio. Porque muitos disseram que era Deus quando não era Deus. Então nós temos que entender: quando é Deus que abre para a igreja de Filadélfia, a porta que Ele abre ninguém fecha. Você entendeu isso?
A religião mais perseguida do mundo, o cristianismo, não persegue ninguém, mas é perseguido pelos budistas, pelos árabes, é perseguido pelos Allan Kardec, pelos espíritas. Ele não persegue ninguém, mas eu vou dizer também, é a que mais cresce. Por quê? Porque o Cristo da igreja, ele disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Amém? Eu fecho portas que ninguém abre e eu abro portas que ninguém fecha. Paulo disse: uma porta grande e eficaz se me abriu, porém tem muitos adversários. Aleluia! Ei, o Gamaliel hoje, se vivesse, ia dizer assim: não falei, estavam a perseguir os crentes à toa. É de Deus, porque já faz 2020 anos de história de cristianismo. A igreja está viva, a igreja está fervorosa e o nome do Senhor está sendo glorificado. Alguém aplauda, por favor, o nome do Senhor Jesus. Porque a igreja que tem 2000 anos de história não é de homens, é de Deus. Amém? É 2000 anos de história. Por isso Gamaliel disse: deixa só eles irem. Quando eles se cansarem de falar que Jesus está vivo, já vão parar. Só que só piorou, e é assim que vai piorar cada dia que passa. E Deus vai abrir igrejas em cada canto, Deus vai converter pessoas, mas o nome de Jesus vai ser pregado a todos. Mas a questão que fica para nós é o que estamos fazendo acerca desse Jesus. Não é para guardá-lo no bolso, é para confessá-lo, é para pregar esse Cristo. Não é para agir tal qual Pedro agiu, não é para agir igual Pilato agiu, não é para agir igual Judas. Se perguntarmos para Judas: Judas, o que farei de Jesus? Judas vai dizer: Jesus dá bom lucro, pague a ele que você vai ter 30 moedas de prata no bolso. Porque hoje não estão a ser pastor, não é porque foram chamados, é porque não lhe aceitaram na educação, não lhe aceitaram na saúde. Foi para ser ajudante de pedreiro, não lhe aceitaram. Agora vem receber uma revelação que tenho que viver a tempo integral. Aí procurar emprego preguiçoso. Porque, amado, a prova que você foi chamado por Deus para tempo integral é quando lá fora está tudo a dar certo e Deus fala: larga tudo e vem. Porque se você não tem nada para largar, amado, você tem o que para perder? Você acha que Deus chama desocupado? Vai ler bem a Bíblia, irmão. Todos os apóstolos tinham ocupação. Pedro, Tiago e João estão na pescaria. Jesus passa lá, naquele dia que na rede está picando boi de peixe. Jesus fala: seguem-me. Eles seguiram. Jesus passa lá na alfândega Mateus a contar o cumbu. Segue-me. Deus está lá no monte, no deserto. Moisés está a pastar as ovelhas do sogro. Ei, Moisés, eu tenho uma missão maior do que pastar ovelhas. Amado, Daniel, oi, eu tenho uma missão para você. Você vai se ocupar na Babilônia, mas eu vou lhe usar. Jeremias, sai daí e deixe na casa do oleiro, porque eu quero te fazer algumas coisas. Eu quero mudar a tua história, eu quero te usar. Amado, não adianta ficar aí, a Deus dará. Porque se você achar que ser pastor é lucro, você vai ser o mais frustrado da terra. Muitos, quando você pergunta o que farei de Jesus, estão igual Judas. Eles querem Jesus por conta dos benefícios que Jesus pode me dar. Por isso Jesus de alguns parece Pai Natal. Que tu quer, filha? Que marido? Que emprego? Eu estou aqui, sou Pai Natal. Nas costas de Jesus não tem um saco de presente, tem cruz. E é essa cruz que Ele quer partilhar conosco. O Pai Natal hoje tem cruz e chapeuzinho vermelho. Jesus tem cruz e uma coroa de espinho. E Ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Assim você estará fazendo certo a respeito de Jesus. Não é para
para estar aqui para casar, não é para estar aqui para conseguir emprego, não é para estar aqui só por uma cura, é para estar aqui para ter relacionamento, é para estar aqui para ter compromisso, é para estar aqui para amá-lo acima de qualquer coisa. Jesus não quer os interesseiros, quer aqueles que o amam acima das coisas. Amém? É o que farei de Jesus chamado Cristo. Judas nunca viu Jesus como Deus. Ele olhava para Jesus e dizia: esse cota ainda vai me dar muito cumbu no futuro. Esse cota aí vai me dar cumbu. Se eu lhe paiar, eu vou ter muito cumbu no futuro. É a reação de Judas. Tem muitos que estão aqui só porque estão desempregados. Irmão, centro de emprego naquela outra rua, tá bom? Aí em frente, atravessa, tem um ID preto, anda só 2 passos. Eu não sei se tem emprego, amanhã está aberto. Nem sei se aí tem emprego mesmo. Mas vai lá perguntar. Porque aqui estamos a oferecer coroa. Aqui estamos a oferecer cruz. Amém? Quer coroa? Está no lugar certo. Quer cruz? Está no lugar certo. Quer emprego? Atravessa. Amém? É isso que não te falaram. É isso que não te acostumaram. Parece que Deus vai lhe dar tudo. Não vai. E os crentes que eram perseguidos, Jesus falou: oi, vocês ainda serão perseguidos. E estava em tribulação de 10 dias. Ah, se nos falaram que estava em tribulação aqui hoje, será que amanhã você ainda vem? Ah, irmão, qualquer coisa nos desvia. Paulo, o que farei de Jesus? Paulo perseguidor. E repito para os irmãos, Paulo não era Saulo, depois virou Paulo, não. O nome Paulo e o nome Saulo é a mesma coisa. Não adianta, não virou, era um, depois virou outro. Não, não virou, era o mesmo. Saulo de Tarso e Paulo de Tarso. Um é no grego, o outro é no hebraico. Mas tudo significa pequeno. Amém? Ele estava perseguindo os cristãos, porque a resposta que ele deu para isso é: ele presenciou a morte de Estevão. Mas eu acredito que desde aquele dia que ele pegou a roupa dos homens que estavam a apedrejar Estevão, ele estava a ver tudo. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração dele. Que homem é esse que é capaz de morrer pela fé dele? Que homem é esse que não nega esse tal Jesus? Porque, amado, quanto mais você é perseguido e você não nega a tua fé, isso é uma forma de evangelização. Porque deixar de testemunhar na hora da perseguição é uma forma de negar a fé. Amém? Amado, tem uma história interessante quando se fala da janela 10x40, ou nos países proibidos de falar de Jesus. Um cara estava preso, eu não lembro bem o nome dele agora. E os soldados russos diziam assim: todas as vezes que esses caras falarem de Jesus, nós vamos bater neles. Mas não é aquele bater com carinho, é mesmo bater. Pastor Josué Irion fala que uma vez colocaram os pés dele numa cadeira dos amigos. Numa cadeira ele sentou, na outra cadeira, e os soldados pulavam e sentavam entre os pés partiam para cima. E aí os caras falaram assim: olha, se nós pregar sobre Jesus, vão nos bater. Qual é a ideia de nós combinar com ele? Eles nos batem e nós pregamos. E era assim, na cadeia eles pregavam e apanhavam. Pregavam e apanhavam. Esse nosso cristianismo que você não apanha nada, ainda está com essas frescuras na igreja, porque não te elogiaram do cabelo brasileiro, da gravata que você amarrou, irmão, está com muita frescura. Você tem que ser enviado no Líbano, no Egito, na Coreia do Norte. Queria te ver lá com essa frescura. Não me dera a paz do Senhor. Queria ver lá diante do baixinho. Você ia falar: queria a paz do Senhor. Esse cristianismo aí, moleza, está triste porque tive a orar por um emprego e Deus não me deu. É perguntar lá para os irmãos que se encontrarem Bíblia na casa dele, ele apanha, é morto. É perguntar lá nos irmãos que estão sendo obrigados a adorar o presidente da China. E aí nós estamos aqui com esse cristianismo raso. Amado, Paulo perseguiu a igreja. Mas depois que ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, o Jesus que ele perseguia, ele muda a resposta dele a respeito do que farei de Jesus. Em vez de persegui-lo, eu vou pregá-lo até morrer. E eu acho interessante, Paulo começa mal e termina bem.
Paulo começa perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, mas quando ele já está lá velho, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, quando Paulo está prestes a morrer, e aí o soldado romano talvez já estava com a katana ou espada na cabeça de Paulo para decapitá-lo, eu imagino Paulo dizendo assim: olha, pelo menos como preso tenho direito à última palavra, pelo menos como preso tenho direito talvez de um xingamento. Paulo poderia terminar frustrado, porque Deus não lhe livrou da prisão, porque Deus não lhe livrou das mãos dos romanos, mas quando ele põe a cabeça lá no tronco para cortarem a cabeça dele, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. E aí ele diz: rapaz, pode cortar, porque esse combate é bom. Amado, nós precisamos dar uma resposta a respeito de Jesus. O que farei sobre ele? Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas a minha fé está guardada. Fala para o irmão que está ao seu lado: guarde a fé. Não, fala para ele: guarde a fé. Não é guardar cumbu, é a fé. Não é guardar as pastas das Mecalp, é a fé. Não é guardar o telefone, meter uma película para não quebrar. A película é a fé. Porque tem gente que está com medo que o telefone quebra visor, mas ele não está cuidando dos visores da fé. Está no campo sem escudo da fé. Está na guerra sem proteção. Por isso tem muito soldado ferido que está me ouvindo nessa manhã, que acerca de Jesus. O senhor está a dizer: de vez em quando vou lá, quando me dá vontade vou lá, quando quero ser crente viro, quando não quero também viro. Só uma chituca, parte pessoa, parte bicho. Nós temos que tomar uma decisão acerca de Jesus. Minha pergunta mais uma vez para você: o que você está fazendo acerca de Jesus? Acerca da igreja dele, acerca da missão dele que nós recebemos como igreja. Se você perguntar para a multidão: o que faremos, ou o que vocês farão acerca de Jesus? A multidão disse assim: crucifiquem, matem ele. Porque a multidão não tem compromisso com Deus. Por isso eu não quero estar entre a multidão. Eu não quero ser igual entre os iguais. Ser diferente é difícil, é doloroso, mas vale a pena. Nosso maior problema, pensamos que o fato de estar no meio da multidão, nós somos multidão. A multidão nunca teve compromisso com Jesus. A multidão só atrapalha a mulher do fluxo de sangue de receber a cura. A multidão só atrapalha Jesus de ouvir Bartimeu. A multidão é que manda ele se calar. A multidão sempre que aparece na Bíblia está trazendo problema. Não tem uma multidão que lhe agrada. Se você olhar para o Antigo Testamento, Elias diante da multidão pergunta se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E a multidão não responde nada. A multidão só responde que o Senhor é Deus quando vê fogo cair do altar. Então, cuidado com a multidão, porque essa multidão que hoje nos aplaude é a mesma multidão que amanhã nos apedreja. Essa multidão que hoje caminha conosco, aceita os nossos preceitos e princípios, é a mesma multidão que quando nós tiver a apanhar chicote, ele vai procurar as fogueiras dos soldados romanos. A multidão mandou crucificar Jesus. A multidão mandou matar Jesus. Se perguntar para Nicodemos em João 3, o que farei de Jesus? O homem que saiu de noite, se encontrou com Jesus. Jesus não carinhou Nicodemos porque ele tinha cargo, era príncipe dos judeus. Sabe o que Jesus fez? Bateu de frente com ele, mandou ele se converter. Porque hoje você mandar alguém que vem com elogio, lhe mandar se converter, é uma grande ofensa para você perder essa pessoa. Mas Jesus foi tão verdadeiro com Nicodemos, que você vai ver depois lá em frente Nicodemos defendendo Jesus. Você vai ver lá em frente nos evangelhos Nicodemos vendendo os seus bens para investir no evangelho. A questão é: o que aconteceu naquela noite? O que mudou na vida dele, que ele arriscou o cargo dele de príncipe dos judeus, e no meio dos príncipes e dos judeus ele está lá para defender Jesus?
temos que mudar a nossa percepção. Porque, amado, se a pregação que você ouve ainda não mudou a tua vida, está a lhe tornar mais carnal, você está a ouvir o Cristo da forma errada. Eu contei aqui um testemunho da outra vez. Postei um vídeo no meu Instagram. E a mulher que foi comentar, ela disse: o pastor que me ensinou as verdades do Evangelho, que me mostrou o verdadeiro Jesus. Eu falei: uau! Alguém reconheceu a minha mensagem? Deixa eu ir visitar o perfil dela. Aí eu fui no perfil e saí já. Felizmente eu pequei, porque vi uma, vi duas, vi três, vi quatro, vi cinco, vi seis. E comecei: oh meu Deus, misericórdia! Essa vestiu o que aí nessa festa? E nesse vídeo estão a se fazer como? Eu falei: meu Deus. Eu falei de Jesus para ela, que Jesus eu preguei. Que as postagens dela são essas comprometedoras. Sensualidade, bebedice, quase que festas de orgia. Que Jesus eu preguei para ela. Eu falei: Senhor, eu preciso rever o meu evangelho. Eu preciso rever a minha mensagem. Porque se a minha mensagem te torna mais carnal, você está ouvindo a pessoa errada e eu estou pregando o que é errado. Irmãos, precisamos tomar uma decisão acerca desse Jesus. Devemos parar de mostrar que temos roupa, temos isso, temos aquilo, mas devemos tomar uma posição. Ei, moço, você não tem muito tempo para curtir, é tempo de decisão. Os dias são maus, estamos nos últimos dias. E esse mundo cambaleia igual um bêbado. E eu vou lhe dizer uma coisa: o mundo não vai melhorar, vai piorar. Não adianta dizer: pastor, vai melhorar. Não vai, vai piorar ainda mais. Ah, o pastor, o profeta do caos. Não, Jesus falou: e ouvireis rumores de guerras. Veja o que aconteceu em Peorite, o quê? Veja esse coronavírus que botou todo mundo para dentro de casa. Fala-se de uma nova peste pior do que o corona. É a terra com dores de parto. E é os céus se abrindo para que o Yeshua venha. Nós temos que tomar uma decisão agora. Nós temos que tomar uma decisão hoje. Talvez não vai dar tempo de você correr e ligar para pastor, porque quando a trombeta tocar, os céus se abrirem. Nós não teremos tempo de confessar. Nós não teremos tempo de nos comprometer com Ele. Por isso, para nossa surpresa, muitos aqui vão ficar. E se a matemática de Deus funcionar, porque a matemática de Deus é 50%, 50%. Metade dessa igreja, ou mais da metade, vai para o inferno. E a outra metade se salva. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 entraram e 5 ficaram de fora. Por isso a questão não é estarmos na mesma igreja, no mesmo louvor. Ah, o meu pastor é bíblico. Isso não vai te fazer entrar no céu. É como você se posiciona a respeito de Jesus. Amado, esteja preparado para a trombeta tocar a qualquer momento. E se ela não tocar, a qualquer momento um de nós aqui morre. E não adianta pensar porque a tua igreja é grande, você vai ter um grande funeral. E alguém falou assim: você não gosta de ir nos óbitos, por isso no teu óbito ninguém vai. Eu falei: querido, vai faltar estrada para pessoas virem no meu óbito. Vão vir pessoas de todo o país para virem me assistir a ser enterrado. E vai. Mas eu quero dizer para você, não é o número de pessoas que vêm no teu funeral que vai determinar o teu destino com Deus. O que vai determinar o teu destino com Deus não é se você foi levado pelo carro da Eternal ou se foi levado com uma aleluia ao cemitério. O que vai determinar o teu destino eterno é a decisão que você pode tomar hoje, aqui e agora.